Como foi sua primeira vez? Minha namorada de longa distância que conheci online veio me visitar. Dei meu primeiro beijo romântico quando a peguei no aeroporto. Eu levei ela a um pequeno apartamento de férias que aluguei nas 3 primeiras noites. Depois de desempacotar algumas coisas e ela ligar para a mãe avisando que tinha chegado, ela foi tomar banho. Quando ela saiu, ela estava vestindo uma camisola e me seduziu. Eu estava saindo com alguns amigos na minha casa e uma garota brincou sobre como eu não transaria com ela ali mesmo. Bem, eu não estava brincando, então fui lá e fiz. Mas, acontece que meu amigo que estava lá pagou a ela $25 para fazer isso. O que me deixa lisonjeado por ter custado tão pouco, mas ao mesmo tempo fico sempre pensando que minha virgindade foi comprada / vendida pelas minhas costas. Então isso me dói de uma maneira difícil de descrever. Bom, se te faz sentir um pouco melhor, eu acho que ela não faria isso por $25 se ela já não quisesse fazer isso de qualquer maneira. Bom, quando acontecer pode ter certeza que venho aqui contar. Foi em um banco na mesa da cozinha na casa dos meus pais. Foi o meu primeiro namorado e nos amamos secretamente por anos. Nós finalmente começamos a namorar e nós dois estávamos com medo de ser íntimos até que finalmente, no meio da noite, enquanto todos dormiam e nós estávamos comendo alguns lanches, eu disse para ele, pode tirar suas calças? Ele deu um pulo e disse, eu pensei que você nunca perguntaria. Eu visitei meu namorado de longa distância depois de alguns meses de namoro e estávamos planejando ter nossa primeira vez em um castelo inflável que tinha em um local perto da casa dele no meio da noite. Chegamos lá e o castelo inflável não estava mais naquele lugar, mas eu disse a ele que ainda queria de qualquer forma. Então ele me disse para deitar ali mesmo no morro e foi assim que aconteceu. Risos. Eu tinha 17 anos e estava saindo com meu então namorado, de 18 anos. Estávamos perto da praia, dentro do carro em um estacionamento, umas 10 da noite. Foi uma progressão típica, eu acho. Nos beijamos no banco da frente, fomos indo para o banco de trás, já nos beijando na horizontal, tudo com aquela excitação de ser adolescente, e eu finalmente dizendo, dane-se, então é isso. Ele já havia tentado algo antes, mas eu sempre disse não e ele respeitou isso. Os carros eram muito maiores naquela época. Foi divertido, doeu apenas por um segundo e depois foi bom. Me lembro das janelas todas embaçadas. Não usamos nada de contraceptivo, então foi bem estúpido. Depois, estávamos deitados ali e ouvimos uma batida em uma das janelas embaçadas. Era um guarda local, falando para sairmos logo dali. Tenho certeza de que ele sabia o que estava acontecendo, embora as janelas ainda estivessem embaçadas, pois aquele era um dos lugares favoritos dos adolescentes em nossa cidade. É uma boa memória, na verdade. Alguns meses depois, ele foi convocado para servir, então entrou na marinha e perdemos o contato. Eu o vi numa reunião de turma 40 anos depois. Ele se lembrava daquela noite com os mesmos detalhes que eu, tinha sido a primeira vez dele também. Demos boas risadas de nossos tempos de jovens, apaixonados e ingênuos. Eu tinha 18 anos na época, ainda estava no ensino médio, e fui na casa de uma amiga para uma festa. Estávamos todos bebendo e nos divertindo. À medida que a noite avançava, as pessoas começaram a ficar mais soltas com as pessoas com quem se sentiam confortáveis. A anfitriã e eu estávamos no sofá e as coisas estavam indo bem quando ela me pediu para subir para ver alguma coisa. Claro que eu fui. Eu, sendo inexperiente e não particularmente o mais esperto, pensei genuinamente que ela queria que eu ajudasse ela, consertasse algo ou pendurasse alguma coisa. Bem, chegamos ao quarto dela e ela fez um gesto para entrar, então entrei. Eu a ouvi fechar a porta, então me virei e perguntei o que ela queria que eu olhasse. Ela me empurrou para trás na cama, então eu estava sentado e ela abriu minhas pernas. Ela deu um passo para frente e deslizou os braços por baixo da minha camisa para tirá-la, então senti seu toque úmido e escamoso. Foi nesse momento que percebi que ela tinha na verdade 10 metros de altura e era uma criatura pré-histórica que conhecemos como o monstro do Lago Ness. Então eu disse, saia daqui, monstro do Lago Ness, não vou te dar minha virgindade. Ela saiu deslizando para longe. Então, alguns meses depois, fiquei com uma outra pessoa que não era o monstro do Lago Ness e tive minha primeira vez com ela. Eu namorei um homem, que agora é meu marido, quando eu tinha 18 anos.
Eu tinha muito medo de fazer sexo porque tinha medo da dor, mas ao mesmo tempo queria. Ele nunca forçou nada. Então, eu tinha decidido que queria e até sabia quando. Eu ainda estava com medo e ele perguntou algumas vezes se eu realmente queria. E, bem, estou feliz por ter feito isso. No início das coisas, todos os meus pensamentos que iria doer desapareceram completamente, então ficou tudo bem. Foi tão bom e não senti dor nem sangue, só tive um desconforto no começo, mas ele me esperou e não apressou nada. Lembro que quando acabamos eu disse algo como, nossa, agora eu sei porque todo mundo adora isso, hahaha. Foi depois do funeral do avô do meu melhor amigo. Uma amiga da nossa igreja me ligou durante o enterro para me dizer que estava sozinha em casa. Eu deixei o meu amigo de luto sozinho lá para ir ter minha primeira vez. Ele perdeu o avô dele, mas você perdeu sua virgindade. Pera, essa frase ficou muito ruim, esquece. Eu tinha 17 anos e estava em uma viagem de intercâmbio de formandos do ensino médio, numa pequena cidade na Espanha. Uma noite, fomos a uma balada com os garotos anfitriões e eu estava saindo com uma das garotas espanholas por quem eu estava apaixonado, mas eu era o típico colegial que estava nervoso demais para tentar dançar com ela. Enquanto conversávamos, um cara da nossa idade, talvez 1 ou 2 anos mais velho, se aproximou e começou a conversar conosco. Minhas habilidades em espanhol eram honestamente muito ruins e, pelo que percebi, ele estava interessado em conversar com um americano e praticar o inglês que ele sabia. A garota estava tentando atuar como tradutora, e embora o inglês dela fosse muito bom, ela estava sofrendo um pouco. Estávamos nos divertindo e depois de um tempo ele se ofereceu para ir buscar uma rodada de bebidas. Enquanto ele estava fora, ela gaguejou um pouco tentando me dar mais alguns detalhes do que perdi durante a conversa. Acontece que ele estava dando em cima de mim e ela estava nervosa em me contar essa parte porque ela estava preocupada como eu reagiria. Isso foi em meados dos anos 80 e eu era americano, então ela realmente pensou que eu ficaria muito bravo e poderia querer bater nele. Eu ri e deixei ela saber que não fiquei incomodado. Quando ele voltou, agradeci pelas bebidas e pedi a ela que traduzisse se ele não entendesse o que eu estava dizendo. Eu então disse a ele que estava lisonjeado, mas sou hétero. Eu também disse que a próxima rodada era por minha conta, o que ele recusou porque eu era um convidado. Conversamos um pouco mais e então ele foi embora. Depois que ele se afastou, ela tinha uma expressão confusa no rosto e me perguntou por que isso não me incomodava. Eu disse a ela que tinha um amigo que era gay e eu provavelmente era a única pessoa para quem ele havia admitido. Eu também disse a ela que estava surpresa por ele me achar bonito o suficiente para conversar daquele jeito, o que a fez rir. Ela então pegou minha mão e me arrastou para a pista de dança. Dançamos um pouco e quando tentei dizer a ela que não gostava muito de dançar, ela me fez dançar um pouco mais. Eu finalmente disse que queria pegar outra bebida e quando fomos para o bar, eu disse que precisava ir ao banheiro primeiro. Ela estava me esperando quando saí do banheiro e disse que devíamos ir a um lugar diferente para tomar uma bebida, pois na balada era muito caro. Ela pegou na minha mão enquanto caminhávamos e me disse que precisava parar no apartamento de sua irmã mais velha para pegar algo. Eu disse ok e quando entramos no apartamento ela basicamente me atacou. Eu perguntei da irmã dela e ela disse que ela não estava lá. Acabamos nos beijando pesadamente no sofá e ela percebeu que eu estava duro como uma pedra. Quando ela se abaixou, falei gaguejando que nunca tinha feito isso antes. Ela me deu uma risada e um sorriso que praticamente diziam, jura? Então ela se ajoelhou e começou. Eu não durei mais que 2 minutos. Uma garota que eu tinha me aproximado na época estava na minha casa quando eu era adolescente. Nós assistimos Jurassic Park, acredita que ela nunca tinha assistido? E depois de alguma forma começamos uma conversa sobre seios, e ela começou a reclamar sobre como não há nada sexual em seios ou mamilos e eu poderia pegar os dela agora que ela não se importaria, porque os mamilos dela nem são tão sensíveis assim. Ela estava errada. Nós então fizemos sexo por 40 minutos, o que eu acho que é provavelmente o maior tempo que já durei na vida. Desde então, ela me disse que eu fui o melhor que ela já teve. Eu ficaria lisonjeado se ela não tivesse depois se tornado uma verdadeira vadia. Desculpem por não ter o final fofo que as outras histórias aqui tiveram.